nesta verdade. Que o Senhor tudo governa, todos governam. Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. Dê a mão para essa pessoa. Quem sabe você nem conhece essa pessoa, mas tenha coragem e para abençoar a vida dela. É interessante que na vida, nas coisas da vida, as coisas simples, materiais, a gente sempre pede uma mãozinha. Você não pode me dar uma mãozinha aí não, você não pode me ajudar, você não pode empurrar aqui o meu carro, você não pode pegar aquilo para mim, né? Então, dê a mão com esse intuito de abençoar a vida da pessoa, de ajudar de alguma forma. Pai, nós unimos as nossas mãos para cumprir, Senhor, o Teu mandamento de orarmos uns pelos outros, ó Pai. De cumprirmos a Tua palavra. Então, eu oro por esta pessoa. Você sabe o nome da pessoa? Fala. Eu oro aqui pela minha esposa, fulana, meu irmão, meu amigo. Eu peço que o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor conhece a vida dele, o Senhor conhece as necessidades dele. Pai, que esta manhã na Tua casa seja uma manhã de grande provisão para o meu irmão, de grande livramento para o meu irmão. Pai, que ele seja curado, Pai, que ele receba a Tua graça, que ele seja tocado, Pai, que ele sinta a Tua presença, que ele possa ouvir a Tua voz, receber o Teu conselho, meu Pai. Pai, que ele se sinta assim amparado, sustentado, guardado, Pai, pela Tua presença santa, Pai. Obrigado pela vida dele, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui na Tua casa, Pai. Abrimos o nosso coração para o nosso Deus. Desejamos a bênção dEle, o cuidado dEle, a provisão dEle. Toca em nós, Pai. Oramos também por todos esses pedidos de oração que foram trazidos à Tua casa. Cada um desses pedidos, Pai, cada uma dessas pessoas, Pai, estende a Tua mão, Senhor, para curar, para libertar, para salvar, para transformar. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Algumas vezes eu tento, Senhor, ler alguns desses pedidos, mas o Senhor sabe todos eles, conhece todos os pedidos, ó Pai. O Senhor viu, o Senhor ouviu quando esse pedido foi escrito, Senhor. Pai, manifesta o Teu poder, anima, fortalece, sustenta, livra do mal, Pai, livra do mal, Pai, livra do mal, Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelo Teu servo, Pai do Bispo Fernando, oramos pelos nossos diáconos que estão enfermos, diácono Nilson Cordeiro, oramos pela nossa irmã Elielte, pela Cláudia Guinze, pelo Kelvin, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo irmão Clemecildo, irmão Nilzan, Nunimar, que está aqui na Tua casa nesta manhã, pela irmã Jane, pelo nosso irmão Alex, professor do Geração Vida. Ajuda, Pai, toca, cura, eu oro, Pai. Eu peço a Ti, Pai, pelo meu querido amigo Benício, esse bebezinho, Senhor, com esse problema de hidrocefalia, coloca a Tua mão, manifesta o Teu poder, ajuda, abençoa, fortalece a Ana, sua mãe, seu pai. Pai, eu oro pela Laurinha também, a neta da irmã Elielte, Pai, que ela seja totalmente curada, recuperada destas dificuldades. Enfim, Pai, nós oramos com fé e oramos em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Dê um abraço nesse irmão e diga obrigado por orar por mim. Permaneça de pé ainda. Pegue a sua Bíblia e abra em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Verso 1 e 2. Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, onde eu leio: Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Amém? Que Deus seja glorificado pela sua palavra e que Ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode ocupar o seu lugar. Esse é um texto básico, né? Há tantos outros textos que falam sobre tentação, sobre as tentações. Eu não sei se a Bíblia diz que nenhum de nós, o bispo, o apóstolo, a gente olha para o Papa, né? Eu não sei qual é o seu sentimento pelo Papa, mas um homem com uma bagagem muito grande. A gente, às vezes, será que você pensa que o Papa é tentado? A verdade é que todos nós somos tentados. E parece que há uma certa tentativa, um certo discurso de amenizar isso. Parece que ser tentado é uma coisa assim, que não é bem assim, que às vezes são os pastores que querem deixar as pessoas com culpa por qualquer coisa, por qualquer pensamento, por qualquer atitude. Como eu disse no início, parece que a gente abandona certas coisas porque parece que é mais fácil, né? A gente tem um velho método, não sei se você já usou esse método em alguma coisa na sua vida, ou não, que é de pegar certas coisas e colocar debaixo do tapete. Pegar certas coisas e tirar dos nossos olhos, porque nós não estamos mais vendo, então não temos mais uma crise. E se você já fez isso, você sabe que realmente funciona assim. Você bota alguma coisa debaixo do tapete e a gente esquece de cuidar, não é? Esquece de te remover aquilo. Então parece que também a gente faz isso. Certos sentimentos, certas experiências, certas tentações. Não, bota debaixo do tapete, não, deixa para lá, isso não é nada não. É bom nós nos lembrarmos que o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, o Senhor derramou sobre nós o seu poder, e mesmo derramando sobre nós o seu poder e o seu Espírito Santo, Ele disse que nós ainda temos que orar e vigiar. Isso já foi ensinado aqui na igreja. Orar e vigiar não é orar e vigiar o vizinho, não é orar e vigiar o irmão, não é se ocupar da vida do outro. Você pode dar uma palavra carinhosa, estimuladora para esse irmão? Fala para o irmão do lado, cuide mais da sua vida, irmão. Fala para ele, cuide mais da sua vida. Cuide mais de você. Essa foi uma exortação, por exemplo, que Paulo fez para o seu discípulo Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Ele não estava falando só da saúde, que a gente sabe que Timóteo tinha lá uns problemas de saúde. Não, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado com aquilo que você come, por causa da tua saúde. Tem cuidado com aquilo que você pensa. Tem cuidado com aquilo que você faz. Então parece que nós hoje somos assim, engabelados por coisas pequenas. Parece que a pessoa mais experiente, ou a pessoa que tem um cargo, um pastor, o bispo e tal, parece que a gente não consegue assimilar essa simplicidade desse ensinamento. Não deixamos de viver a libertação dessas coisas. Dito tudo isso, qual é a sua maior tentação? Em que área da sua vida você tem sido mais tentado? Oh, aleluia, aleluia. Eu não sou tentado em nada. Irmão, por favor. Pare para pensar. Será que você nunca pensou nisso? Não, eu sou um crente triunfante.
Eu digo para você, querido, para minha tristeza, eu tenho encontrado muito crente triunfante no mundo, derrubado, tragado com facilidade, porque não ficou com o ensino de Jesus, não ficou com a prova do Senhor Jesus. Ora e vigia, ora e fica atento. Quem não ora e não vigia tem muita dificuldade de discernir. Me lembro do ensinamento que eu ouvi do bispo Roberto sobre discernimento. Ele dizia que discernimento não é uma coisa só para discernir o capeta, o demônio. Né? Já contei essas histórias aqui da minha caminhada. Pastor, o senhor não está sentindo? Não, tem gente que é super sensível ao diabo. Obviamente que você, como um servo de Deus, você entra em ambientes que você... Poxa, esse negócio está estranho. Né? O oxigênio não está muito leve. Aparentemente não tem nada. Não é para você fazer... É para você entrar iluminando, é para você entrar com a luz de Jesus ali, mudando aquele esquema. Quando a luz entra no meio das trevas, ela não apaga. São as trevas que... Não, mas o bispo vai dizer, discernimento é para saber discernir a presença de Deus, o Espírito de Deus é para saber discernir o Espírito do mal, é para saber discernir o Espírito humano. Quando o outro fala... Tá bom, tá. Eu tenho interiormente, né, irmão? Interiormente, no meu pensamento, eu tenho muito essa prática assim. Às vezes eu vejo que a pessoa me ama demais. A pessoa que quer o meu bem, ela fala uma tremenda bobagem para mim. E eu falo, não, tá tudo bem, isso é uma besta quadrada, meu irmão. Tá bom. Ai, pai, entrar num debate. Não. Tá bom, querido, obrigado, abraça e vai segue em frente. Com a cabeça naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Falo demais, né? Não estou deixando você pensar sobre quais são as áreas em que você é mais vulnerável, quais são as áreas que você é mais atacado. Pare e pense um pouco. Sem esse complexo que seria falso de que você é perfeito, que você não é. Que você... Às vezes a gente até não quer parar para pensar muito, porque você acha que vai achar muita coisa. Mas Jesus, Ele nos ensinou, Ele falou coisas sobre isso. Não, tentação não existe. Não, Cristo Jesus. Aonde que está na Bíblia que Ele já encravou na cruz as nossas tentações? Não, eu agora estou surfando por cima. Não está, não está. Ninguém está. Eu não tenho nenhuma crise, dificuldade de dizer para você que eu tenho que cuidar da minha vida, do meu pensamento, das minhas palavras, das minhas ações e reações. Por quê? Porque obviamente que eu sou atingido. Obviamente que nós temos um lado, né, ou os nossos... Onde é que a gente é tentado nos apetites humanos? Né? Eu penso que podemos resumir esse assunto de tentação. Eu acho que uma tentação, que a base da sua tentação, seja ela qual for, e da minha e de todos nós, está nessa questão da obediência. Você sabe, nós somos tentados a simplesmente fazer diferente do conselho do Senhor. Em todas as áreas, pense. Né? Tudo que a Bíblia fala para nós. Somos tentados pela nossa cobiça. Cobiça é desejo que a gente tem de coisas, enfim, de fama, sei lá. Então, a gente é sempre tentado a deixar a Bíblia de lado. Não foi a primeira tentação, não foi isso? Lá no jardim, foi isso. Foi isso. Não.
Veio a serpente. Como é que eu sempre falo da serpente, sempre falei, como é que veio a serpente? Hein? Como é que tu acha? Porque a Bíblia não tem efeito sonoro, né? A Bíblia é letra seca ali. E a serpente falou com a mulher. Eu sempre penso, como é que devia ser a vozinha dessa serpente, sem vergonha? Mas você imagina que era a voz da serpente. Oh, Eva, eu sou a serpente. Não imagino que seja assim. Né? Mas foi uma vozinha boa, uma vozinha, né? Como é que foi a vozinha da Dalila com o Sansão? Foi, biquinho, lindão. Conta, fala para mim. Não é? Não é? Então, por isso que o Senhor falou assim, que você tem que estar ligado. Você tem que vigiar, porque aquela coisa que vem para eu deixar o conselho do Senhor. Né? Falei aqui 2 domingos pela manhã, nos últimos 2 domingos, sobre perdão. É assim, como que a gente não quer certos assuntos? Como que a gente rejeita? Como que a gente acha que não é resolução? Não, eu já fiz, não. O que adiantou? Como que nós somos tentados, queridos? E quando eu falo em tentação, né, a gente pensa nas tentações da carne. Não, mas a base de todas essas coisas que a carne, de repente, chefia, comanda, puxa, porque não há amizade. Não há amizade com essas coisas, nem com o mundo, nem com a nossa própria natureza humana. Há uma luta, há um puxar para o lado, a minha carne também puxa para o lado que não é o lado espiritual. A minha carne também puxa para o lado das satisfações. Por que a gente às vezes está barrigudo? É a nossa carne e a carne das vacas, das galinhas, dos porcos. Os crentes brincam, né? Hoje a gente está na carne, vai na churrascaria, né? Está na carne. Então, aí nós temos esse ensinamento de Jesus sobre essa questão. Há várias formas de você se referenciar a esse texto, de organizar esses textos, de ensinar sobre isso aqui, as áreas que Jesus foi atacado, na área da dependência de Deus, na área do orgulho, da vaidade. Mas eu quero só dizer essas coisas para você nessa manhã, que acaba que as tentações que são, pelo menos para mim, não sei como você se sente, indesejáveis. Eu sempre penso com o conselho de Jesus, orai e vigiai para que você não entre em tentação. E eu aprendi que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Ser tentado não é, mas o conselho foi, ore e vigia para não entrar. Por quê? Porque uma vez que você entra, você fica mais vulnerável. Depois que a gente entra, a gente fala assim, eu não sei o que aconteceu, foi sem querer, mas é porque você se expôs muito à tentação. É como eu ficar aqui, um pastor falou para mim, bispo, isso antes de eu operar a cabeça, bispo, eu fico preocupado quando o senhor anda aqui, assim, porque é muito na beira, né? Se você tem um lapso qualquer, você pode cair mesmo. Então, é preferível você não andar na beira, né? Porque se cair aqui, o tombo é menor. Então, é disso que a Bíblia fala. Agora, ser tentado não é pecado. Somos tentados. Se a gente não cuida disso, a gente vai viver pecando, vai viver caindo, que não era para cair. Não, mas eu não estava fazendo nada de errado. Não estava, mas você estava se expondo por demais. Você estava dando muito mole. Né?
É aquela brincadeira no ginásio que um empurra o outro, né? Tá muito, empurra logo ele. Faz ele cair. É aquela circunstância que a gente se permite, nos expõe mais, nos fragiliza mais. Faz com que a gente caia com mais facilidade. Então, as tentações são desconfortáveis, e elas têm que ser desconfortáveis para você. Elas são indesejáveis, mas elas são necessárias, você sabia? Elas são necessárias. Elas têm uma função. Deus não é o agente da tentação, mas Ele até permite, para que a gente aprenda, para que a gente pratique, para que a gente desenvolva. Porque as tentações, de uma certa maneira, elas nos depuram, elas nos purificam, elas nos aperfeiçoam, elas nos amadurecem. Como que você vai ter amadurecimento para dizer para alguém: olha, querido, você está no perigo aí? Por quê? Porque eu caí, eu aprendi. E você não precisa cair também na mesma coisa, no mesmo erro, porque há certas coisas que nós somos tentados a desafiar aquilo que a Bíblia diz. Né? Às vezes nos esquecemos das palavras, né, que nós aprendemos nas Escrituras, não damos atenção. Né? É impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que é difícil, não é que você vai ter que fazer muito esforço, não é que vai ser muito caro, é que não pode, não tem jeito, é impossível. Então por que ainda a gente tenta fazer isso? Por que ainda a gente tenta fazer o que quer e dizer: não, mas eu fiz isso para agradar a Deus? Deus nunca te pediu para fazer isso. Deus nunca nos pediu para certas coisas, mas nós colocamos o nome de Deus lá. Não, eu estou fazendo isso para Deus, mas daí? Isso quer dizer que Deus está feliz? Isso está dizendo que Deus está agradado? Isso quer dizer que Deus está abençoando certas iniciativas? Não necessariamente. As tentações são úteis, porque elas expõem, e deveria ser assim para nós mesmos, as nossas vulnerabilidades, fazendo com que a gente bata menos no peito e a gente se quebrante, se ajoelhe mais diante do Senhor. Que a gente diga: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor. Tornamo-nos humildes, dependentes da graça de Deus. Quem atenta, quem ora, quem vigia, quem não quer cair, quem não quer entrar em tentação, vai se tornar uma pessoa mais humilde e um humilde dependente, consciente, vai entendendo mais. A gente precisa desse crescimento, desse amadurecimento. É muito difícil para um jovem, sei lá, de 20, eu fui ordenado pastor com 27 anos, um pastor de 27 anos, um menino, um garoto. É muito difícil para essa pessoa achar que sem Deus nada você pode fazer. É muito difícil. Não, eu arrebento mesmo. Qualquer coisa eu dou-lhe um charabá para lá. Aí você precisa de tempo para entender que, a despeito da experiência, da vivência, que você tem que ser humilde e dependente diante de Deus. Que se alguma coisa boa acontece, seja o que for, é a graça, é o favor, é a unção. Mas isso não se aprende de um dia para o outro. Isso não se aprende. Você, se for uma pessoa que dá vazão, que não é atento com isso, né? Fulano vacilou, o pastor vacilou, o famoso vacilou, o midiático vacilou. O que a gente está falando? Quando você está falando vacilou o quê? Não teve cuidado, não vigiou, né? Vacila quem não vigia, olha aí. Fala para o irmão do lado: vacila quem não vigia, irmão, vigia. Vigia. Poxa, aquele irmão, o maior vacilão. Por quê? Porque ele não vigia tanto quanto deveria. Amém, amados?
As tentações mostram o que está na raiz do nosso coração. Você depois pode ler, eu não vou ler aqui agora, Deuteronômio 8, versículo 2. Você pode ler Deuteronômio 13, versículo 3. As tentações mostram o que está na raiz do coração. A gente apresenta um coração e às vezes as tentações trazem à tona o que está lá. A amargura, a inveja, o desejo da posição do outro. E as tentações, quando nós as vencemos, elas produzem uma capacidade, elas produzem um vigor. Para uma pessoa, os fracos não perseveram. Você, para perseverar, você tem que ter uma força, você tem que ter um foco, você tem que ter uma fé. Daquilo é a vontade de Deus, não importa. Eu vou permanecer aqui porque foi isso, é isso. E a gente vive querendo trocar as coisas. Eu não quero ter que perseverar, eu quero uma fé poderosa que resolve tudo. Eu quero poder. Quero poder. Não está errado a gente querer poder de Deus. Estou falando poder de Deus. O poder de Deus não é para corromper ninguém. Mas você sabe que alguns são corrompidos por esse poder? No lidar com esse poder. Eu conheço, estão aí, homens de uma unção, de uma graça. E Deus honrou, e Deus fez grandes coisas. E hoje pregam coisas que são discutíveis. Hoje pregam mensagens que são rejeitadas, que são complicadas. Mas por que o cara fez isso? O que ele precisava mais? Qual glória maior de ser uma pessoa usada por Deus? E essa não é uma glória reservada ao pastor, ao líder. Essa é uma glória para todos nós, né? Se você já foi usado por Deus, pela mão de Deus, não existe coisa melhor. Melhor é dar. Melhor é dar do que receber. Então, aconteceu com Jesus essa tentação, e alguns falam muitas coisas sobre isso. Eu fico com aquilo que a letra mais simples da palavra de Deus. Mas eu aprendi, tenho aprendido aqui, que uma base de você ter força para vencer a tentação, ou a vitória vem sobre certas tentações, ou sobre as tentações, através de uma certeza, de uma consciência, uma verdade queimada a fogo, colocada como uma base de que, sobre a nossa identidade, sobre quem você é. Né? Nós temos que vencer a tentação. Eu fiquei me perguntando isso essa semana. A minha filha está tentando mudar de casa, e aí a gente está tentando ajudar um pouco de olhar. E eu estava falando com uma moça muito sorridente, que era corretora, e veio falar com a gente, estava eu e a Cátia, ela sorrindo, depois ela é evangélica, é cristã. E por que a gente fala assim, qual é a sua igreja? Por que a gente pergunta de igreja, né? Depois eu fui embora, eu falei, você congrega onde? Eu congrego lá. Que bom, ótimo, tal. Depois eu fui embora pensando nisso. Por que eu perguntei isso para a moça? Talvez porque, se ela disser que é da igreja tal, você já fala, já julga, né, a pessoa. Eu sou da igreja assim, assada. Aí você fala assim, isso é fraco. Isso não é crente, não. Isso é corredora atrás das bênçãos. A gente sempre pode errar. A gente sempre pode, porque a gente não conhece o coração de ninguém. Não é? Então, o desafio da tentação tem
a intenção de produzir dúvida, de produzir desconfiança no seu coração sobre uma verdade que tem que estar chumbada na sua cabeça. Tem que estar marcada a ferro e a fogo de que você é um filho de Deus. Você tem que ter aquela certeza que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Por que você é crente? Você tem esse tempo? Por quê? Porque o pastor falou para mim. Mas isso é pouco, irmão. Agora você é crente, você está salvo, amém. Aí o pastor morre. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber? Vou tirar minha dúvida com ele agora. Morreu. Então, essa certeza tem que ser do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Se você tem essa, se você não tem, é porque o desafio é produzir desconfiança, insegurança, com relação a essa nossa filiação a Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Se você é filho de Deus, a condicional, se você é filho de Deus, então você faz isso. Se você é filho de Deus, você faz aquilo. Então, se você precisa disso para ter certeza de que você é filho de Deus, talvez você ainda não seja. Porque a certeza não vem daquilo que Jesus me... poxa, o incrédulo, quando vê a manifestação da glória de Deus, como está na palavra de Deus, ele vai falar assim, puxa vida, agora eu sei que tu é homem de Deus, por causa do milagre. O fato de saber que ele é homem de Deus não quer dizer que aquela pessoa foi salva. Pode entrar uma pessoa na igreja, ser curada, ser bem, poxa, esse pastor, essa igreja é uma igreja que tem... Ela vai embora. Ela sai com a certeza que Deus a curou, mas não sai com a certeza de que ela vai para o céu. Porque Deus a curou. Então, a certeza é fundamental para a gente vencer a tentação. Essa questão da nossa consciência de que nós somos filhos de Deus. Morto ou vivos, nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Mortos, nós estamos com o Senhor. E vivos também. Então, guarde isso no seu coração. Jesus tanto sabia do grande amor do Pai por ele, quanto sabia do grande amor que ele tinha pelo seu Pai. Não precisava duvidar, as circunstâncias não provaram nada. Você está aí com fome, 40 dias sem comer. Se você é filho de Deus, manda o pão transformar. Essas tentações. Geralmente, irmãos, quando a gente cai na tentação de transformar pão em peixe, nunca é para Deus, é sempre o outro. Não está pensando em... Porque Deus não precisa disso, Deus sabe de tudo. Porque quando Deus opera, é pela graça e o poder dEle. Quando Deus te usa, é para a glória dEle, pelo louvor dEle. É uma bobagem você querer impressionar Deus. A gente não quer impressionar Deus. A gente quer impressionar os outros. Né? A gente quer impressionar. Você já pensou? Pensa. O apóstolo passando. Minha sombra está tão fraquinha aqui. Aí a minha sombra curar. Poxa, você imagina. Né? Hein? Imagina como é que ia ser para mim. Eu não ia ter mais sossego na minha vida. Não é verdade? Porque a minha sombra cura. Porque todo mundo tem sombra. Se só a sua cura, só a minha cura, então tem uma coisa especial. Porque você também tem sombra. E isso faria de mim, de qualquer um. Né? E o apóstolo lá, que a sombra dele curava, não foi uma coisa intencional. Né? Não foi uma ideia de Pedro, de Paulo, de João, de Lucas. Senhor, usa a minha sombra. Eu te consagro a minha sombra agora. Não. Aprove Deus. Mas como que isso? Como é que a gente impressiona as pessoas? Como que as pessoas olham para a gente, hein? Caramba! Aliás, você sabe que qualquer coisa que você tem, você sempre impressiona as pessoas. E está num perigo nisso. Tudo que você fizer é para impressionar o outro. Tudo que você fizer é para você ganhar uma pose de bacana. Já pensou nisso?
eu não vou comprar esse Fusca, não. Porque se eu comprar esse Fusca, o pessoal vai achar que eu estou derrubado. Então você não está pensando na sua necessidade, você está pensando... Eu não quero que você compre Fusca, não, tá? Fusca é muito ruim. Fusca é só para você ter como um brinquedinho. Para você cuidar dele, do originalzinho, dar uma voltinha, pronto. Mas não é. A gente às vezes não pode, mas a gente vai fazer. O que o fulano vai pensar de mim? Está querendo fazer uma coisa preocupado com a imagem, tudo preocupado com a imagem. Né? E por isso a gente usa tudo falso, não é não? Por isso que a propaganda aí, a pirataria prospera. Né? Você já notou que o que acontece, né? As grifes aí, né? Cada dia o emblema da grife é maior. Óculos. Aí o cara teve uma sacada de fazer um bracinho do óculos dessa largura, que é para poder botar a marca bem grande, que de longe, olha, o óculos dela é da Dior, o óculos dela não sei das quantas. Né? Eu falei do meu amigo, a camisa do jacaré. Um amigo meu, pastor, foi me visitar no hospital quando eu tinha operado o coração, e ele entrou com uma camisa escrita daqui embaixo, igual o totem da nossa igreja, Lacoste. Aí eu lá operado, mas fui operado do coração, né, irmão? A cabeça estava boa naquela hora lá. Aí quando ele entrou, eu falei, rapaz, não consegui nem olhar para a sua cara, só consegui olhar para a marca da sua camisa. Porque a gente quer essas coisas, a gente quer ter ou fazer para impressionar, né? Para dar uma de bacana. E espiritualmente a gente faz isso também. Espiritualmente a gente cai nessa tentação. Então, a tentação tem, e a gente vai vencer ela com essa consciência que Jesus tinha. Eu não preciso provar nada para o diabo, para ninguém, de que eu sou um filho de Deus. Depois também tem um outro ponto aqui, que a vitória vem da consciência da nossa vulnerabilidade. Eu acabei de falar sobre isso aqui. Tem crente que acha que não, que ele é do fogo, que ele está na glória. Cuidado, nem põe a mão em mim. Põe a mão em mim não, senão tu morre fulminado. Tal. Não, ele é perfeito, não erra, não julga. Ele é perfeito. Essa é uma pessoa muito sujeita a cair em muitas tentações. Porque nós temos que aprender isso. A vitória sobre a tentação vem exatamente da sua consciência de que você precisa orar e vigiar. Você precisa se afastar da beirinha. Você precisa ficar afastado, você não pode chegar lá porque a probabilidade é maior de cair. A probabilidade é maior de cair de quem está aqui, cair embaixo, do que quem está aqui. Né? Para daqui eu cair aí embaixo, vai ter que ter um empurrão, vai rolar, tu vai se agarrar, ainda vai ter que chegar alguém aqui na ponta e ainda me chutar. Ou tem que ter muita força, porque você está ali, numa posição segura. Então, essa consciência de que nós precisamos da graça de Deus, que nós precisamos andar humildes. Anda humilde na presença de Deus. O que quer dizer isso na prática? Como é que você anda humilde na presença de Deus? É essa sua consciência de dependência. Andar humilde diante do Senhor é acreditar, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não edificar a casa, não vai funcionar. Que nós dependemos de Deus. Andar nessa base é acreditar no ensino de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Quantas vezes eu sou tentado a dizer assim, não, né? Eu sou tentado que nem as pessoas, os discípulos. Não incomoda o mestre. Por quê? Não incomoda o mestre. Às vezes dizem, eu não queria incomodar o mestre. Eu não sei porque as pessoas falam isso para mim.
Não, eu sei que o bispo é muito ocupado. Eu não queria incomodar o bispo. Por quê? Eu ouço algumas pessoas dizerem isso para mim assim: o senhor não é o meu pastor. A minha leitura é que a pessoa não me considera seu pastor. Tu fala isso com a sua mulher? Tu faz isso com a Eliane? Eu não queria te incomodar agora, são meia-noite. Você está deitadinho aqui. Pelo amor de Deus, vai lá, mulher, me salva. Me ajuda. Me leva para o hospital, sei lá. Não é verdade? Se você não puder contar com aquela pessoa, não queria te incomodar. Às vezes até tem isso no casamento, não tem? A pessoa passa mal, vai lá sozinha. Né? Geralmente quem faz mais isso? A mulher ou o homem? Quem poupa mais? A mulher poupa mais o marido. É mesmo? Por que eu não estou vendo um homem fazer assim? Só as mulheres fizeram assim. Não teve nenhum homem que fosse, é verdade. A minha mulher, ela procura me poupar assim, não fazer barulho. Consequentemente, irmãos, eu sou míope, eu uso lente de contato. Eu operei a cabeça, o coração, o olho. Então eu acordo de noite para ir fazer o xixi do horário. Irmão, pá, cai um monte de coisa. Aí a minha mulher não fala nada, ela levanta a cabeça e vira para o lado e eu sinto que ela manda uma palavra de bênção para mim. Eu sinto. Mesmo eu tendo todo cuidado, mas a minha esposa, eu não me importo, sabia? Eu me importo quando eu faço, eu erro e incomodo. Mas eu não me incomodo quando ela, mesmo porque ela reclama, porque eu, o que é? Tal, eu já volto roncando, eu não perco o sono. Mas ela perde o sono, né? Então perturba mais. Então, nós temos essa vulnerabilidade. Não tente ser super nem para sua mulher, nem para ninguém. Né? Eu sou o que sou, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Não é que você é bagunçado, não é que você não gosta de tomar banho, que você não possa aprender a tomar banho. Não é nesse sentido. Porque tem práticas que nós temos que aplicar-nos a essas práticas, não é? Então a vitória vem dessa consciência, de você vigiar, de você dizer: Deus me ajuda, Deus me guarda, me livra do mal, segura na minha mão, não me deixa cair, não me deixa tropeçar, desvia os meus olhos. E você também desvia os teus olhos, porque a palavra é Deus que falou: desvia os teus olhos. Desvia os teus olhos da maldade, desvia os teus olhos. Quem quer dizer? Senhor, me ajuda a desviar meus olhos. Pô, tu não sabe desviar o olho? Tem que pedir para Deus para você desviar? Aí não quer obedecer. O problema é esse. O desafio é esse, a tentação é essa. Desobedecer. Incredulidade, falta de fé para crer e obedecer. Quantos de nós temos pedido a Deus fé para obedecer? Fé para fazer a vontade de Deus. Fé para servi-lo. Sem fé, você não vai agradar a Deus. Só na base dos talentos e das capacidades não vai conseguir agradar a Deus. Porque o que determina é um coração quebrado, contrito, quebrantado. Esse Deus nunca vai rejeitar. Seja para servi-lo, seja para pedir alguma coisa a Ele, seja para qualquer... Deus vai dar atenção. Uma pessoa quebrantada ali. Não, mestre, tu sabes que eu não queria te incomodar. Vai aprender. Vai se converter. Vai confiar em mim. Interessante, né? Você não se ressente da sua mulher não confiar em você, irmão? Você não se ressente do seu marido não confiar em você? Dele te cobrar, dele te vigiar? Poxa, cara, está me sufocando o Reginaldo. Desculpe se tem algum irmão Reginaldo aqui. Eu estou me referindo lá do humorístico de, né?
Você me sufoca, Reginaldo. Então, como é que a gente entende disso e não temos o entendimento como que Deus se sente quando você não confia nele? Você fica toda milindrada, você fica todo chateadinho, todo bicudo. Né? Patrão, não é não? Não, você fez mesmo errado, foi você que sumiu, então está na rua. Oh, que injustiça, porque eu sou uma pessoa reta. Não sei se você já passou por esse tipo de problema, desagradabilíssimo. Pensa em você não confiar em Deus. Aí quer que, não confiando em Deus, você quer que Deus haja? Você quer que Deus faça? Essa é uma tentação também. E nós sofremos muito essas tentações. Entramos na casa de Deus, recebemos um milagre, participamos da reunião, Deus fala, Deus deu uma palavra, você vai, sai, aí você volta lá, o diabo, rapaz, não confia não. Né? A base do ditado, quanto mais você busca a Deus, mais problema você tem, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é dessa coisa de dizer que a fé não adianta, que buscar a Deus não adianta. Bobagem, vira esse disco aí que já era. Pois é, essa é uma grande tentação. E foi essa base. Olha, se você é, cadê prova aí? Faz isso, manda a pedra virar em pão, pula, né? Pula. Tu já se colocar lá junto de Jesus? Já andou com Jesus na tentação? No seu coração, na sua casa, lendo a Bíblia? Tu já subiu no pináculo com ele lá, no seu pensamento? Tudo isso te darei. A concupiscência dos olhos. Será que você pularia? Será que você se curvaria? Será que você adoraria o inimigo? Tudo isso te darei se prostrado. Não é? Ser crentão do fogo transforma esses pães em pedra. Aí você lembra de Elias. Você lembra de Elias? Ah, deixa comigo. Como é que é? Como diz lá o pastor Isaías, né? Mola a Bíblia, prepara a Bíblia para fazer. Mas Jesus não fez. Jesus venceu aquela tentação. A última coisa, eu vou terminar. Desculpe incomodar o seu sono um pouquinho, mas vou terminar. A vitória também vem, a terceira coisa, da consciência das suas armas. Quais são as nossas armas? Quais são as nossas armas? O nosso conhecimento teológico, a nossa perícia, quais são as nossas armas para vencer as tentações? Jesus tinha ficado quantos dias em jejum? 40 dias em jejum. Parecia fraco. Você já viu uma pessoa 40 dias? Você já viu no hospital, né? No hospital, uma pessoa 40 dias recebendo soro. Como é que a pessoa fica? Pele e osso. Perde a massa muscular. O semblante fica quase que desfigurado. Não é verdade? Pensa, Jesus 40 dias. Né? Ele podia ter uma aparência fraca, mas ele não estava fraco. Ele não estava fraco. Podia parecer, mas ele estava forte como nunca. Se eu posso usar essa expressão sobre Jesus. Não é? Então, nada fortalece mais a nossa vida do que a comunhão íntima com Deus.
A sua arma, a minha arma, a nossa arma maior é a nossa comunhão com Deus. Além do seu tempo de oração na presença do Pai, Jesus respondeu toda a tentação a todas aquelas tentações com a poderosa palavra de Deus. Jesus respondeu: não, está escrito. Então, ele estava em oração e a palavra de Deus já estava no seu coração, nos seus lábios. Não, está escrito também, está escrito também, está escrito também. Como é que você vai falar? Vai vencer a sua tentação? Está escrito, se você não vê a Bíblia, não abre a Bíblia, não lê a Bíblia, não sabe onde está escrito. Não é verdade? Então, essas são as armas: comunhão com Deus, oração, jejum, a palavra de Deus na boca dele. Infelizmente, alguns irmãos profundamente conhecedores da palavra de Deus só usam a palavra de Deus para acusar. Só usam a palavra de Deus para desclassificar o outro, e não para derrotar o seu adversário, e não para vencer as suas tentações. Porque se usassem a palavra de Deus para vencer as suas tentações, não falaria mal daquele irmão. Não falaria. Não seria contado entre os acusadores, entre os fofoqueiros. Né? Então, sabe muito da Bíblia, mas o que acontece? Sabe muito da Bíblia para quê? E não vence uma menor tentação? Não consegue vencer uma coisa pequena? Por quê? Porque não põe aquela palavra em prática. O apóstolo Paulo disse que, embora sejamos humanos, usamos as armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Não é apenas para vencer o debate, não é apenas para se impor, mas vencemos aquelas barreiras. Essa questão da opinião, a minha opinião, os arrogantes têm opinião para tudo. Quer descobrir um arrogante? É alguém que explica tudo, sabe tudo. É um arrogante. O que não explica nada, não sabe nada, é um ignorante. Não está certo, óbvio. Mas o que responde a tudo, tudo tem um argumento, tudo. Né? Às vezes a gente tem até necessidade de falar assim. Às vezes a gente, claro que eu não estou generalizando, né, irmãos? Mas às vezes a gente faz isso para, assim, dar um verniz de humildade na nossa arrogância. Ah, não, porque na minha opinião, tem alguns que fazem, na minha humilde opinião. Ah, é, irmão, eu entendi, mas eu não concordo com você. Não! A humilde opinião vai mudando de roupa. E vai-se para uma disputa de a minha opinião ser imposta, com N argumentações. E tudo isso se traduz numa conversa inútil. Foge dos falatórios inúteis. Você sabe me dar um exemplo de um falatório inútil? Se você não souber, você deve estar participando de falatório inútil. Você não sabe? Qual é um falatório inútil? Fala aí. Sabe não, né? Não? Não, pastor sabe. Pastor deve saber. Pastor de Fortaleza, pastor Tony de Fortaleza está aqui. Deus abençoe sua vida. Diácono Júnior. É Júnior, mas vai ser sênior, tá? Vai estar no... Fala aí um exemplo de falatório inútil, irmão. Hã? Eu operei a cabeça. Futebol, você acha que falatório inútil? Não, eu acho que você não quis dizer isso. Você quis dizer que essa brigalhada de torcida, a paixão do negócio,
Chamar flamenguista de mulambo é um problema. Chamar o tricolor do Fluminense de florminense é um problema. Chamar o botafoguense, nem posso falar do que chama botafoguense. O adjetivo, pejorativo. Sabe dizer outro? Falatório inútil. Hã? Comer pizza. Fala aí, irmão. Fala mais alto. Eu não sei se chega a ser um falatório inútil. Também, eu acho que o falatório inútil desse negócio é quando a coisa é... O partidarismo supera outras questões. Talvez seja um... Não adianta. Se você encontra um cara que é bolsomínio de um jeito, ele não vai ter jeito de conversar. Se você é oposto. Se você achar um de esquerda, também. Falei o nome do presidente porque não falei o outro nome, né? Então, eu acho que isso não adianta. Eu vejo lá na rede social um monte de comentário, eu não comento. Eu não comento porque eu não tenho tempo para aquilo. Vou falar, aí o cara vai falar. Deixa para lá, eu tenho a minha opinião. Não é que eu não acho que você não deva participar da política. Mas participar de política não é só conversar. Não é só falar, não é só ser do contra. Você realmente pensa de um jeito, vai lá então. Luta. Você sente o seu coração, vai lá. Vai ser vereador de Duque de Caxias. Comece. Se você tem um interesse de fazer o bem. É bem complicado tudo isso. Mas, falatório inútil, eu quero saber aqui do nosso. Você está falando do time de futebol? Hã? Fofoca? Fofoca é uma conversa inútil no sentido de um sentido, mas é uma atitude bem prática nas mãos do diabo. Entenda isso. Fofoca é um instrumento do diabo. Quem patrocina isso, a inspiração é o diabo. Tem muitos que nem sabem que estão fazendo fofoca e estão. Como, bispo? Você tem que rotular a pessoa que pratica fofoca. Fulano é fofoqueiro. Não, mas é mais. Salmo 1. O que diz Salmo 1? Não se assenta, não se detenha. Pode abrir a Bíblia aí, se você tem dúvida. Então, você tem que definir aquela prática, identificar aquilo, e você não pode nem sentar na mesa. Não, mas eu estava ali só ouvindo. Quem cala, consente. Quem só ouve, acaba que você vai ser tomado como participante. Eu penso que alguns de nós somos enganados com essa questão. Não, que é irmão, que é amigo e tal. Eu sempre tive muitos amigos na igreja, eu sempre fui envolvido com a igreja, e nunca ninguém fez fofoca para mim, nunca ninguém veio falar fofoca comigo. Por quê? Porque eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Eu criei uma postura que os irmãos evitavam de me contar nada, ninguém queria me contar nada. E eu vivi muito bem assim na igreja, servindo a Deus, amando todas as pessoas e fazendo aquilo que Deus me permitia, mas nunca me permiti. Quando alguém falava alguma coisa para mim, eu chegava aos meus ouvidos, alguém que não me... eu queria falar com você, cara, você falou com a pessoa certa, falou comigo. Eu aqui sou a pessoa que vou te ajudar com esse problema, com a sua dúvida sobre o pastor, por exemplo. Vamos ali falar com o pastor agora. Ô, irmão Miguel. Não, irmão Miguel, me solta. Não, irmão. Se você tem um pensamento que você veio trazer para mim, você está falando com a pessoa errada. Porque você não quer resolver, então. Se você tem um problema, uma dúvida, se você tem um problema, uma dúvida com a sua esposa, sabia que você ir para o seu trabalho, para o seu colega e ficar falando do seu problema para aquela pessoa, você está fazendo uma certa fofoca da sua mulher?
Você não está querendo resolver o problema, você está querendo usar aquilo como desculpa. Inclusive, o meu amigo sabia. Você está usando coisa para chutar a sua mulher. Porque se ela fala, você conversa, vem cá, ô mulher, o que está vendo? O que está vendo? Essa mulher todo dia, 3 da manhã, sai da cama. Abre a porta e sai. Ô mulher, o que está vendo? Vai para o seu trabalho, estou preocupado com a minha mulher, estranho. Isso para mim é uma coisa de maluco. Você não é nem marido dela, então mais. Você não é mais nada daquela pessoa. Ô mulher, que negócio é esse? Ou então, a gente não confia na mulher tanto para perguntar. Aí o que você faz? Você vai atrás dela. Você quer dar um flagra. Será que é assim que devem ser as coisas? Ô minha filha, o que você está fazendo? Não, que todo dia, 3 da manhã, eu vou lá orar, lá debaixo da mangueira, no nosso quintal. Todo dia eu saio para orar por você. Se você perguntasse para ela, não, meu filho, é que eu fiz um propósito de orar por você. E veio o anjo da mangueira e falou, ora debaixo da mangueira que eu vou responder. Entendeu? Aí porque ela vai falar isso, você, essa minha mulher crente não me engana. Então, aí por isso que a gente acaba cometendo esses erros. Tem uma dúvida sobre o pastor? Pergunta para ele. Pergunta para o pastor Marcos. Pastor Marcos, o senhor está com um terno preto, todo de preto. Quando eu vi ele assim, levei um susto. Eu estou assim, meio, desculpe a roupa de hoje, porque eu vou viajar daqui a pouco. E aí, nossa, como que ele conseguiu comprar esse terno? Você viu o terno, pastor Marcos? Vê? Qual que tem? Qual o problema? Não é? Então, fala-se. Aí a irmãzinha que nem prestou atenção, eu sei que agora todo mundo vai falar com o pastor Marcos. Bonito terno, Fernandinho, bonita camisa. Não é verdade? Então, a gente tem essas coisas, essas sutilezas são sempre complicadas. Sempre complicadas. E por que se acredita, não é verdade? Por isso que eu acho que às vezes certas fofocas servem para revelar, sabia? Servem para revelar. Que aquilo que se diz às vezes não é verdade. Você faz fofoca do seu amigo, você é meu amigão. E não é tanto que nem você está falando que você é amigo dele, não. Porque você está lançando suspeita sobre ele. Ao invés de pegar o cara que é seu amigão e perguntar, e aí, cara? O pessoal está falando que tu bateu na tua mulher? Vou usar o Quinzinho, que ele tem uma cara de mal. Pô, o Quinzinho, a Raquel chegou aqui com o olho roxo. Ela é guarda municipal. Você sabia que ela é guarda municipal, a mulher dele? É para você ficar com medo dela mesmo aqui na igreja, quando eu te dar um abraço. Ela prendeu 3 bandidos lá, brigou, algemou. Aí tu vai chegar aqui e vai começar a falar que o Quinzinho está batendo nela. Você, o amigão do Quinzinho. Por que será que eu estou falando tanto disso agora, né? Meu assunto é tentação. Mas você, amigão dele, ô Quinzinho, vem cá, cara. Chega aqui. Pô, estou preocupado, rapaz. Estou vendo a tua esposa assim. Não, querido, teve um problema no trabalho lá. Graças a Deus, Deus livrou ela. Você tinha que ver os caras que ela prendeu. Ela só está com o olho. Os caras estão todos quebrados por ela lá. Você ficar falando da mulher do Quinzinho é uma conversa desnecessária. É um falatório inútil para edificação, mas muito produtivo para o diabo. Muito produtivo para o diabo. Umzinho só, amém? Tá bom.
eu vou terminar a minha palavra. Eu quero bastante que você seja atento a isso. Leia a oração do Pai Nosso. Não só diga, abra a Bíblia na oração do Pai Nosso e comece a pensar naqueles princípios. Quais deles ainda têm força para mim e para você? Quando eu digo pão nosso de cada dia me dá hoje, se isso é uma coisa religiosa, porque está garantido o pão. Aprendi que o pão nosso não é só o pãozinho francês de forma preto, amarelo, sei lá, o pãozinho que você come. Não é disso só. Porque não só desse pão viverá o homem. Há outros pães necessários. Pão nosso, será que você me perdoa? Me perdoa, Pai, assim como eu perdoo. Você não perdoa ninguém. Você está com uma amargura acumulada. Está andando aprisionado, está andando aí atormentado por causa dessas coisas, sem paz de Cristo. A oração do Pai Nosso. Se eu não estiver errado, uma parte considerável do corpo de Cristo hoje quase que ignora a oração do Pai Nosso. Pelos seus princípios, pelo custo de fazer oração, pela dependência que nós aprendemos, pela disposição de perdoar que a gente aprende, pela dependência de Deus, pela honra e glória que deve ser dada a Deus. Ao Senhor pertence a honra e a glória. Quem acha que é merecedor de alguma, não toda, aleluia, não toda é só para o Senhor, aleluia, mas uma coisinha aqui podia vai sair fora, vai errar, vai cair, vai trupicar. Né? Ao Senhor pertence a honra, a glória. O Senhor pertence a honra e a glória. Quanto mais eu vou vivendo, mais vou aprendendo sobre ser um servo inútil. Né? Servo inútil. Um dos nossos bispos assina aprendiz de servo inútil. Aprendiz de servo inútil. Então, se você não tem esse espírito, você vai fazer qualquer coisinha e você vai achar que você é o melhor servo do mundo, que deve ser honrado, que deve ser valorizado. Essas coisas sempre são reveladoras, né? Eu sou muito cobrado. Sou muito cobrado. E eu me lembro sempre do bispo Roberto, eu já tenho que lidar com as minhas fraquezas, é tão complicado, mas eu tenho que lidar com as fraquezas dos outros. Eu tenho que saber fazer leituras. Complicado, irmão. Exigente. Né? Eu digo assim, que eu tenho vencido muitas coisas porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Porque o crente mesmo vence mesmo. O crente passa, o crente supera. O que confia no Senhor chega do outro lado. É assim. Mas você tem que ter essa capacidade, como você também tem que ter na sua medida, nas coisas que você vive. Né? Os conselhos de Jesus. Dá outra face. Caramba, você sabe que não é fácil. Você sabe que dar a outra face para um desconhecido é fácil. É fácil até. Tu não sabe se ele está armado, né? Não, pode bater de novo. Mas dar a outra face para uma pessoa muito próxima a você é complicado, sabia? É complicado, sem você cair em juízo, sem cair em juízo de julgar a pessoa, de se justificar. Não tem como eu fazer isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho? Queria cantar. Esse nosso culto assim, que a gente mudou essa ordem, às vezes o pessoal sobe para cantar e eu não canto, né? Aí o pessoal fica esperando o pastor chamar. Eu queria cantar essa música que eu cantei domingo passado. Vem o dia mau, vem o temporal, mas Deus cuida de mim. Amém, irmão? Fala para o irmão do lado, Deus cuida de você. O problema não é o temporal, o problema não é o dia mau, o problema é que Deus cuida de mim. O que eu tenho que ter é isso. Não adianta você tentar
se livrar de certas coisas que não vão parar de acontecer, mas você pode ter a presença de Deus viva na sua vida. Aí sim você vai andar por sobre as águas, aí sim você vai chegar no outro lado. Não é porque você é mais valente, é porque o Senhor está contigo, amém? A hora já está tão adiantada, acho que não vou nem tirar a oferta. Vamos cantar o hino. O dia mau me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Esse temporal veio muito fraco, eu achei fraquinho ele. O temporal, nós precisamos de um temporal. Vem o temporal, vem o dia mau, Faz parte. mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me impedir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não me deixa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.